Chegamos ao final da nossa 11ª carreira. Vamos fazer a nossa 12ª carreira, então. E nós vamos finalizar aqui para começar a 12ª carreira. Vamos lá. Novamente, a correntinha de 3. E dentro do mesmo ponto de base, eu faço o segundo ponto. Então, 2. Na minha 11ª carreira, eu tinha um intervalo de 9 pontos altos aqui. Então, na minha 12ª carreira, eu vou ter 10, intervalo de 10. Então, vamos começar a contar. Já tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então, vamos contar 10 pontos altos em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já chegamos aqui na nossa duplinha, que é os 2 pontos altos no mesmo ponto de baixo. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, que é o nosso aumento. E aí, nós vamos fazendo esse aumento de 10. Ó como que ele já tá grande. Terminando aqui a carreira, a gente volta para fazer a 12ª carreira. Desculpe, a 13ª carreira. Chegamos aqui no final da nossa 12ª carreira e vamos começar a fazer a nossa 13ª carreira. Na nossa 12ª, nós tivemos um intervalo de 10 pontos altos e aqui na nossa 13ª nós vamos ter um intervalo de 11. Então, vamos subindo aqui, fazendo uma correntinha de 3. E nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto, que será o nosso aumento. Então, eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos começar a contar aqui 11 pontos de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora, nós vamos ter aqui o nosso aumento de 2, onde está os nossos 2 pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Então, no primeiro, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. 2, e assim nós vamos seguir a nossa 13ª carreira. Quando chegar no finalzinho, a gente volta. Você já começa a perceber que o tapete já tá ficando grande. Ele já tá no tamanho de um piso, né? Um quadrado de um piso. Terminando aqui, eu volto pra gente começar a 14ª carreira. Vamos começar a fazer, então, a nossa 14ª carreira. E nessa 14ª carreira, nós vamos ter aqui, no intervalo, 12 pontos altos. Então, aqui eu já começo fazendo a correntinha, que é um ponto alto, né? Correntinha de 3. No mesmo ponto de base, eu introduzo aqui e faço um ponto alto. Então, já contamos com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos contar aqui 12. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui já vai aparecer o nosso aumento, a qual nós vamos colocar 2 pontos altos aqui, pra gente começar a próxima volta. 2 pontos altos no mesmo ponto de base do aumento, e aí nós vamos contar 12. Então, essa 14ª carreira vai ser o intervalo de 12. Terminando, a gente volta. Chegamos ao final da nossa 14ª carreira e vamos começar a nossa 15ª. Aqui a gente já sobe uma correntinha de 3. E aqui no mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Na nossa 14ª carreira, tivemos um intervalo de 12 pontos altos. Na nossa 15ª, nós vamos ter um intervalo de 13. Então, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E já chegamos aqui nos nossos 2 pontos altos, que é os nossos pontos de aumento. Então, aqui nesse primeiro ponto, já vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base e começar a contar ali um intervalo de 13 pontos altos, que é a nossa 15ª carreira. Terminando, volto aqui. Então, vamos fazer a nossa 16ª carreira agora. Vou começar aqui, introduzindo essa linha. E vamos subir uma correntinha de 3. 1, 2, 3. E dentro do mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Que eu fico já no meu aumento de 2. E nessa 16ª carreira, eu vou fazer um intervalo de 14 pontos altos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E aqui já vai estar o nosso aumento de 2. Então, eu faço 2 pontos altos no primeiro ponto de base do aumento. Então, 1, 2. Terminando a carreira, voltamos para concluir a 16ª volta.
Chegamos ao fim da nossa 16ª carreira e vamos iniciar a nossa 17ª carreira. Na nossa 17ª carreira, nós vamos ter um intervalo aí de pontos altos de 15. Na 16ª, nós tivemos de 14 e agora nós vamos ter um intervalo de 15 na nossa 17ª carreira. Então, vamos aqui começar já fazendo correntinha de 3, que consideramos como nosso ponto alto. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, vamos contar aqui um intervalo de 15 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E olha que nós já chegamos aqui no nosso ponto de aumento, no nosso primeiro ponto de aumento. Nós vamos fazer aqui o nosso aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e assim a gente faz essa 17ª carreira com um intervalo de 15 pontos altos. Chegamos ao final da nossa 17ª carreira e vamos começar a nossa 18ª carreira. Na nossa 17ª carreira, tivemos ali um intervalo, então, de 15 pontos altos. Na nossa 18ª, nós vamos ter um intervalo de 16 pontos altos. Então, começo fazendo aqui a correntinha, 3, e dentro do mesmo ponto, faço um outro ponto alto, que vai ser o meu aumento. Então, vamos contar. 16 pontos altos agora, cada um em cima do seu ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Já chegamos aqui no nosso ponto de aumento, que tá 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Então, no primeiro, nós vamos fazer nosso aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E essa é a nossa 18ª carreira, com intervalo de 16 pontos altos. Concluindo, a gente vai chegar aqui. E nosso tapete já está ficando grande, né? Olha só. Quando terminar a 18ª carreira, eu volto aqui. Chegamos ao final da 18ª carreira e vamos começar a 19ª carreira. Da mesma forma, a gente vai fazer o aumento, fazer uma correntinha de 3. E aqui nós vamos fazer o aumento de 2 pontos, uma correntinha e um ponto alto, que já completa 2 pontos de aumento. Nessa 19ª carreira, nós vamos fazer 17 pontos de intervalo. Então, vamos lá. Começar.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E nós já chegamos no nosso ponto de aumento. Na 19ª carreira, então, são um intervalo de 17 pontos altos. Então, nesse primeiro ponto de aumento, eu faço 2 pontos altos. E assim, nós vamos fazer a 19ª carreira com 17 pontos altos. Chegamos ao final da 19ª carreira, que teve 17 pontos altos de intervalo. Agora, vamos para a nossa 20ª carreira. Nossa 20ª carreira, então, nós vamos começar fazendo a correntinha, né? De 3. E dentro do mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. E nesse intervalo da 20ª carreira, nós vamos ter 18 pontos altos de intervalo. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Chegamos no nosso ponto de aumento. Então, no primeiro ponto do aumento, eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, e assim eu faço a 20ª carreira com 18 pontos altos de intervalo. Chegamos ao final da nossa 20ª carreira com 18 pontos altos de intervalo. Vamos para a nossa 21ª carreira. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, fazer a correntinha de 3 aqui, e nesse mesmo ponto da correntinha, a gente faz um ponto alto, que é o nosso ponto de aumento, dentro do mesmo ponto de base. Então, já tem 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E o intervalo agora são 19 pontos. Nessa 21ª carreira, então, contamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, na nossa 11ª carreira, nós temos 19 pontos de intervalo. Chegamos ao ponto duplo, né? Que é nosso ponto de aumento. Então, a gente faz aqui, nesse primeiro ponto de aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Quando terminar essa carreira da 21ª, voltamos aqui para concluir e iniciar a próxima carreira. Chegamos ao final da 21ª carreira e vamos começar a fazer a 22ª carreira. Nós vamos começar fazendo aqui a correntinha de 3, igual nos outros, e dentro do mesmo ponto de base, nós já fazemos um ponto alto. A nossa 22ª carreira vai ter o intervalo de 20 pontos altos. Então, vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Chegamos no nosso ponto de aumento, que é nosso ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos no primeiro aqui, vai fazer 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. E 2. Essa é a nossa 22ª carreira com um intervalo de 20 pontos altos. Terminando aqui, a gente volta. Chegamos ao final da nossa 22ª carreira e vamos iniciar a nossa 23ª. Na 22ª, nós tivemos um intervalo de 20 pontos altos, e aqui na nossa 23ª, nós vamos ter o intervalo de 21 pontos altos. Então, começo fazendo a correntinha aqui de 3. E já nesse mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. E o nosso intervalo aqui vai ser de 21 pontos altos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos que ter 23, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, desculpa, é 21 pontos altos, tá? De intervalo. Chegamos aqui no nosso ponto de aumento, então, nós vamos fazer aqui, nesse primeiro, 2 pontos altos. Na 23ª carreira, 21 pontos altos. Concluindo a 23ª carreira, nós voltamos aqui. Chegamos aqui, então, no final da 13ª carreira, e este é o final do nosso tapete. Então, agora eu vou fazer o corte dele aqui. Não faço mais correntinhas. Deixo sempre uma linha a mais. Vamos virar ele aqui. E ele é de 6. Vamos abrir aqui, então, 3 para cada lado. Dá um nozinho. Mais outro para ficar seguro. Isso. E aqui nós vamos prender ele aqui atrás. Sempre passando aqui. Deixa eu puxar mais perto, pra gente visualizar. Então, sempre puxando, né? Atrás de uma linha aqui, a linha de trás invisível, né? Então, puxo um de 6. De 3, né? Que é 6. Dou mais um nozinho. Faço com o outro lado. E dou mais um nozinho. Mais um para ficar seguro. E corto aqui. Prontinho. Esse é o nosso tapete redondo. Agora, nós vamos começar a fazer o recheio dele e os olhinhos, a bochecha e o lacinho.